A OpenAI, startup que é destaque na pesquisa em IA nos Estados Unidos, fez a transição para uma empresa com fins lucrativos. Se vocês não estavam ligados, eles tinham uma espécie de esquema em que eles eram metade fundação e eles tinham um braço que podia lucrar, mas ele não podia lucrar acima de um X do que era investido neles. E agora eles fizeram a transição. Eles são uma empresa como todas as outras, no estrito senso. E o que isso significa? Eu não sei exatamente o que isso significa, mas o que a gente pode saber é que agora eles querem ganhar dinheiro. Eles estão no jogo para ganhar dinheiro. E se vocês já acompanharam o que a gente fala nos vídeos quando a gente está falando sobre o mercado de IA, sobre a bolha de IA, vocês podem ter algumas ideias do que isso significa na cabeça. Vamos pro vídeo que nós vamos comentar muito mais coisas sobre isso. Mas antes, deixem um like, se inscrevam. Somos o canal Tecnologia e Classe, falando sobre tecnologia e política, a política da classe trabalhadora. Como eu disse, OpenAI muda seu modelo para aceitar lucro. Eu vou trazer aqui uma manchete do Philippe Deschamps. Vou deixar uma matéria da cnbc.com, que foi uma das que melhor explicou alguns números por trás disso, mas eu vou trazer para vocês explicitamente os números que estão na matéria ali, porque é meio difícil de entender o que aconteceu, tá? OpenAI conclui a transição para empresas com fins lucrativos. A mudança facilita a captação de recursos e a geração de lucro com as tecnologias da companhia, embora o controle técnico continue sob a entidade original sem fins lucrativos. Esta, por sua vez, passará a se chamar OpenAI Foundation e destinará 25 bilhões de dólares a projetos de saúde, cura de doenças e mitigação de riscos de segurança cibernética relacionados à inteligência artificial. A OpenAI também firmou um novo acordo com a Microsoft, que passa a deter cerca de 27% da participação da nova corporação. Que nem eu disse, tem a matéria da CNBC aqui, mas em resumo, o que isso quer dizer mais ou menos? A OpenAI está desmembrada agora em uma parte que é sem fins lucrativos, e daí eles disseram, olha só, eles vão estar investindo vários dinheiros aqui para fazer pesquisa, para beneficiar a humanidade. Se vocês não estão ligados, quando a OpenAI é fundada, ela tem como missão, como único propósito, desenvolver a tecnologia de inteligência artificial para o benefício de toda a humanidade. É isso que está escrito lá. E eu sempre chamo a atenção para vocês que a definição de toda a humanidade, dependendo de quem está falando isso, não é exatamente o que a gente está imaginando, né? Por exemplo, pergunta para um americano se ele acha que o brasileiro médio é uma pessoa. Grande parte dos americanos talvez tenha uma resposta que surpreenda vocês, tá? Mas enfim, era isso que estava escrito lá. Eles queriam beneficiar todos nós. Agora, 26% de todo o valor da OpenAI está nessa OpenAI Foundation, sem fins lucrativos. 27% está com a Microsoft. Por que a Microsoft especificamente? Porque a Microsoft foi um parceiro estratégico no início que investiu muita grana na OpenAI. O Bing Chat, por exemplo, que foi um dos primeiros modelos junto com o ChatGPT que era disponível para a maioria das pessoas, ele era basicamente o ChatGPT por trás, né? Ele era um modelo desenvolvido 100% pela OpenAI em parceria com eles. E 47%, né? Eu chequei ali, soma 100%. 47% eles falaram que está com funcionários e investidores, pessoas que têm ações da OpenAI porque estavam trabalhando lá, e os investidores. E daí que a ideia, eu imagino, que é facilitar que eles abram mais ações para vender para os investidores. O pessoal tem falado que eles eventualmente talvez abram um IPO, que eles chamam, que é uma venda pública de ações. E daí, geralmente, esse é sempre um momento complicado para as empresas, porque quando tem o IPO, elas captam muita grana, mas também, geralmente, o preço das ações vão começar num patamar e eles podem descer, eles podem ir para outro, isso pode causar uma certa confusão, um certo ruído aí nas pessoas que estão tentando valorar o que a empresa tem. Então, enfim, a OpenAI está entrando por esse caminho de nós precisamos ganhar mais dinheiro. Eu esqueci de botar o nome aqui, mas agora eles têm um outro nome lá. Eu até vou pegar aqui para o que vai ser a parte com fins lucrativos da empresa. Vai se chamar OpenAI Group PBC, tá? Isso aqui é o lado da empresa que dá lucro. Por que eu queria trazer isso aqui pra gente conversar? Porque, na realidade, esse é um vídeo disfarçado pra gente falar de novo sobre a bolha da inteligência artificial, tá? Porque, assim, eu falei pra vocês, o vídeo ficou bem legal no canal. Provavelmente eu colocaria mais detalhes, falaria alguma coisa diferente ali, mas o vídeo ainda tá bom, né? Então tá linkado aqui em cima pra vocês verem. E lá eu falo que, assim, eu acho que é uma bolha e eu acho que ela não vai desinflar, eu acho que ela vai estourar. Só que o que vai fazer isso, quando isso vai acontecer, eu não consigo dizer pra vocês, e na realidade ninguém consegue dizer pra vocês.
Mas daí toda vez que acontece alguma coisa, todo mundo me marca, será que agora a bolha tá caindo? E nesses últimos dias, tá? Nós estamos agora no dia 10 de novembro que eu tô gravando esse vídeo. Aconteceram várias pequenas coisas que podem estar influenciando nisso. Que nem eu fiz um vídeo aqui no canal, vocês talvez já tenham visto, sobre uma IA da China, que de uma maneira similar ao DeepSeek, tá indo bem nos testes em que a gente está acostumado que essas IAs dos Estados Unidos, essas IAs da OpenAI também vão. E isso é o tipo de coisa que poderia, por exemplo, abalar os mercados, os investidores verem, uma IA open source, né, aberta, disponível da China, está indo tão bem quanto essas da OpenAI. Será que isso pode ser um sinal de que não vai dar tanto investimento? E daí tem essa notícia aqui, que aparentemente, né, $1 trilhão de ações do setor de tecnologia foram vendidas. E daí, segundo o que a matéria fala aqui, quando os investidores estão um pouco mais céticos com o potencial do mercado de IA. Isso aqui é importante por quê? Porque não precisa, né, o valor de todas as ações irem para zero ou acontecer uma grande crise, né, um grande desastre. Pode ser um pequeno dominozinho, uma pequena crise que vá vir a ensejar o fim dessa bolha, né? Outra coisa que é interessante, eu vou deixar o artigo aqui para vocês, mas tem um cara que se chama Michael Burry, que é o cara do filme lá da Big Short, que é o cara da crise de 2008, que ele e a companhia que ele trabalhava e algumas outras pessoas perceberam que tinha um problema no mercado imobiliário, que ele estava inflacionado demais e ele começou a apostar contra o mercado imobiliário e ganhou muita grana prevendo, né, a crise de 2008 que ia acontecer. O filme é muito bom, eu sempre recomendo pro pessoal ver o filme A Grande Aposta, que explica a crise de 2008. Muitas pessoas falaram, e eu acho que é justo isso, que a crise de 2008 ela tem menos a ver com a potencial crise da IA que a gente está vendo aqui do que, por exemplo, a crise da bolha.com. E vocês têm razão. E daí, se vocês quiserem comparar a crise da bolha.com, se a gente comparar o valor das empresas de IA que elas têm hoje, é um valor muito maior comparado, né, adaptando para o que a gente tem hoje, do que tinha na bolha.com nos anos 2000. Mas enfim, o que eu ia dizer, eu acho que eu me confundi aqui. O Michael Burry, o cara que previu a crise de 2008 e apostou contra o setor imobiliário, está apostando contra duas empresas hoje. Qual? A Nvidia, que é a top do top, a maior de todas, a que está mais valorizada e que provavelmente tem uma valoração muito acima do que é de verdade, mesmo que ela produza placas de vídeo, mesmo que tenha uma demanda muito grande pelas placas de vídeo hoje, e a Palantir, aqueles desgraçados lá que fazem tecnologia de vigilância, tecnologia para guerra, e são os nerdola que usaram o nome do orbe do Saruman do Senhor dos Anéis. Ele está apostando contra essas duas empresas e essa aposta contra, né? As pessoas estavam perguntando, ok, você está dizendo que é uma bolha, como é que eu posso pegar meu dinheiro e tentar ganhar dinheiro com estourar dessa bolha? A maneira como geralmente as pessoas fazem é pegar ações de empresas que vocês acham que estão valorizadas demais e daí você usa um mecanismo que tem no mercado que em inglês eles chamam short, por isso que o filme lá é The Big Short, que eu não vou explicar aqui como é que funciona o short, mas é basicamente um investimento que a gente pode ganhar dinheiro comprando uma coisa que nos dá dinheiro quando as ações descem, tá? É como se a gente comprasse uma espécie de seguro nas ações e daí quando o preço delas desce a gente ganha mais dinheiro, tá? Esse cara tá fazendo isso com as ações dessas empresas e isso acende um sinal de alerta, né? Evidência número 2. Evidência número 3, tá, pessoal? O Sam Altman tá começando a largar, né? O CEO da OpenAI, se vocês não estão ligados, ele tá começando a largar por aí assim, seria legal que o governo dos Estados Unidos ele desse uns empréstimos e uns créditos para o pessoal produzir pesquisa de IA aqui nos Estados Unidos, produzir mais data center aqui, produzir mais eletricidade. Ele está começando a falar, mendigar por dinheiro para o governo dos Estados Unidos. E algumas pessoas estão começando a olhar isso e dizer, Sam Altman, e aqueles contratos, tudo que você está fazendo, e aquela promessa de lucro e esses produtos maravilhosos que você está fazendo, você está começando a mendigar dinheiro para o governo, aí algumas pessoas já estão preemptivamente dizendo, será que se as empresas de IA dizendo, Trump ou governo dos Estados Unidos, por favor, não deixe a gente falir se der alguma crise no mercado, você segura essa onda, porque se der ruim, nós estamos segurando a economia do país. Isso é um outro dado que é tenebroso, tá? Que a maior parte do crescimento do PIB dos Estados Unidos ela está concentrada nessas empresas aí do mercado de ações, que são as empresas de tecnologia que estão totalmente infladas por causa do mercado de IA. Outro ponto para se prestar atenção. Aí uma coisa que eu não falei em nenhum lugar aqui no canal, eu só queria trazer para vocês em algum lugar. A OpenAI lançou um browser há alguns dias atrás, que ele é um browser que permite tu navegar com agentes de IA, né? Quem viu o vídeo sobre a Kimi, a K2, aquela
IA chinesa, é aquele tipo de coisa, usar várias ferramentas, usar vários modelos juntos para que eles naveguem a internet, para que eles façam tarefas para vocês. Eles lançaram um browser baseado no Chrome que faz isso. Eu trouxe duas coisas interessantes aqui sobre isso, dois artigos que eu li sobre isso, e um que é bastante interessante, que é mais filosófico, que é do Anil Dash, que, se não me engano, ele é um dos fundadores da plataforma Glitch, mas nós já lemos um texto dele aqui no canal, que era um texto sobre como a gente poderia construir uma web que é livre, interoperável, alguma coisa assim, e ele faz uma reflexão muito importante, que é que esses browsers como agentes, e algo muito parecido com o que o Cory Doctorow tem falado ultimamente sobre IA, eles parecem que eles são uma ferramenta que tu dá na mão das pessoas para a IA atuar para ti, multiplicar o teu trabalho. Mas várias dessas ferramentas de IA, elas acabam sendo uma IA te usando para tu fazer as tarefas que a IA precisa. Tu tem um navegador que ele precisa fazer suas tarefas de IA, seus agentes, todas essas coisas automatizadas maravilhosas que o pessoal das empresas está vendendo, mas na realidade aquilo ali é só uma cadeirinha para você sentar e você tá dentro do robô e você tá comandando um pouquinho da IA aqui e ali para fazer as tarefas dela, e isso é uma coisa que daí ele fala, por isso que eu digo que é meio filosófico, que vai completamente contra a questão da internet ser um espaço aberto, um espaço humano, né? Isso tem muito a ver também com tudo que a gente fala sobre a teoria da internet morta, como basicamente a gente está trabalhando para o robô na internet, conversando com o robô, fazendo o robô traduzir o texto do robô para a gente usar um robô para escrever um texto para o outro, e a internet não é mais um espaço livre e aberto. Eu achei muito bom, e ele desenvolve tudo a partir de uma análise do que é o browser da OpenAI, mas enfim, tem vários outros browsers de agentes e coisas assim, até as próprias ferramentas de IA estão virando uma coisa assim. E daí tem um bônus aqui, que é esse artigo do The Verge, que tá falando, né, browser de IA, isso aqui é uma questão mais prática, menos filosófica, isso é um risco de segurança absurdo. E daí, no geral, vocês podem estar pensando, a OpenAI, ela quer ter um navegador porque é muito importante para as empresas de IA darem o próximo passo, que é os agentes, raciocínio de agentes. Isso aqui é a grande tendência. Eu sempre falo que isso é uma buzzword, né? Eu sempre falo que isso aqui é o papo de coach do pessoal da IA. Na realidade, tem uma outra interpretação muito melhor de porque a OpenAI quer um navegador, que é ser um grande player no mercado de propaganda. O Google hoje é um grande player no mercado de propaganda. O Facebook hoje é um grande player no mercado de propaganda, e é extremamente importante tu captar usuários, captar a navegação dos usuários, dados deles, para vender coisas assim. A OpenAI já tem alguns dados, já tem usuários em diversas ferramentas, mas dentro dos navegadores, né, se a gente, ao invés de abrir o Google Chrome, se a gente, ao invés de usar as ferramentas da Google, a gente ficasse o tempo inteiro dentro de um prompt da OpenAI, dentro do nosso navegador, será que isso não poderia aumentar o quanto dinheiro eles estão ganhando? Eu acho que isso aqui tem muito mais a ver com a questão deles quererem ter um navegador, sabe? Isso aqui, como vai valorizar o passe da empresa deles, do que a próxima tendência da indústria, que é agentes e tal, porque como, né, da mesma maneira que os LLMs, é muito interessante, tem um potencial legal, mas isso vai gerar toda a valorização que as empresas já estão precisando? Eu acho que não. Mas daí, para finalizar, como eu disse que esse era meio que um vídeo escondido sobre a bolha da IA de novo, eu queria falar algumas coisas que eu vi muitos comentários e eu vi muitos vídeos e muitas análises sobre isso, e eu queria falar sobre alguns aspectos, né, que aparecem muito. Então tem muita gente que diz assim, isso aí é o pessoal da esquerda que não gosta de IA, que tá achando que a IA é uma bolha, mas isso tem muito potencial. Quem é você para falar sobre economia? Você não é formado em economia, você é apenas um webcomunista, você é apenas um gamer, você é apenas um metaleiro, você é apenas um influenciador. KKK, se liga. Pessoal, acho que fica bem claro que muita gente acha que isso é uma bolha. É o tipo de coisa que é mais comum uma pessoa achar que o mercado de IA é uma bolha do que não é. Mas, ao mesmo tempo, né, as pessoas que não acham isso são os investidores, tá? Será que eu tô errado? Será que eles sabem alguma coisa que a gente não sabe? Porque, por exemplo, em 2000, quando teve a bolha do .com, foi um artigo ou alguns artigos que estavam expressando dúvidas sobre o potencial de crescimento infinito dessas companhias e também sobre alguns tipos de negócios entre essas companhias, que uma estava comprando o produto da outra e que talvez o negócio fosse algo que não ia dar tanto lucro, que meio que causou essa bolha estourar. E hoje o que mais tem são pessoas dizendo que é uma bolha, que vai estourar, que não pode dar certo, né? Será que a gente não tá vendo algo? Será que os investidores sabem melhor que a gente? Pode ser, mas também tem uma outra coisa que eu gosto de traduzir como o jogo da batata quente, mas o pessoal chama da Greater Fool Theory, que é uma maneira de explicar situações onde todo mundo sabe que tem algo muito errado, que a situação é insustentável, mas a gente está sempre
na esperança de que a gente vai largar na mão do próximo e que a gente, até o ponto que a gente tá, a gente vai conseguir tirar o nosso dinheiro, a gente vai conseguir se beneficiar disso. Só que, né, alguém vai ter que ficar com a batata quente na mão, eventualmente, e não tem ninguém para entregar. A teoria do tolo maior que você. Alguém vai ter que ser o último tolo, que ninguém vai ser tão burro o suficiente quanto aquela pessoa. Alguém vai ter que ficar com isso na mão. Então isso quer dizer, basicamente, pode ser que todo mundo tá ciente de que a situação é muito ruim, mesmo os investidores, mas eles estão imaginando, até certo ponto eu vou me dar bem aqui. Uma hora eu vou me dar mal, mas não vai ser hoje, e amanhã eu vou ser mais esperto que os outros, eu não vou cair nisso. Essa é uma das outras explicações que tem também. E outra coisa que eu queria falar, eu acho que eu não falei isso aqui em nenhum vídeo ainda, mas eu respondi vários comentários, falei nas redes sociais com o pessoal. A IA, ela pode ser uma tecnologia linda, cheirosa, maravilhosa, revolucionária, e ainda assim ser uma bolha. A valoração dessas empresas e o lucro demasiado que elas têm que ganhar para recuperar esse dinheiro que os investidores estão esperando é uma coisa muito, muito, muito maior. Se vocês compararem, né, eu vi o vídeo do Leão e da Nilce, por exemplo, eles deram uns exemplos muito bons. Se vocês compararem o retorno do investimento, o quanto ganha uma empresa de petróleo, uma empresa Big Pharma, né, de saúde, comparado com o valor das ações delas, é uma porcentagem muito menor do que Nvidia, OpenAI, Palantir, todas essas empresas do hype da IA. Quer dizer que essas empresas da IA não podem criar um produto muito útil e que não vão entregar valor eventualmente, que estão fazendo algo? Não quer dizer, pessoal, mas a valoração é muito grande. E uma das outras coisas que é uma boa pista para a gente ter é que, por exemplo, quando o CEO de empresa e quando o Zezinho da esquina começam a falar as coisas mais esdrúxulas que vocês já ouviram, como, por exemplo, nós vamos colocar data centers na Lua, porque a gente está precisando de tanto data center que a gente vai ir lá na Lua, onde já tem resfriação e tem espaço, e nós vamos botar data centers lá. E nós vamos gerar energia de não sei o que e botar tantas usinas nucleares, e daí isso vai fazer a gente conseguir ter mais data centers e continuar o crescimento da IA. Eu já vi várias pessoas falando porque é uma péssima ideia colocar data centers no espaço e como seria um gasto absurdo de energia, um gasto absurdo de dinheiro para fazer funcionar um negócio que sim, talvez, né, pela valoração dessas empresas e pelo quanto está valendo a placa de vídeo e por quanto está sendo necessário criar esse poder computacional para IA, hoje valesse a pena, mas é uma coisa extremamente esdrúxula, extremamente intensiva de recursos que não faz nenhum sentido. E o Jeff Bezos falou isso, eu acho que nós vamos começar a botar data center na Lua daqui a pouco. Quando as pessoas começam a falar isso, tu pode dizer, ok, as expectativas estão desajustadas, provavelmente nós estamos numa bolha, né? Mas em resumo é isso, Sam Altman agora está mendigando dinheiro para o governo dos Estados Unidos, OpenAI pode ganhar muito mais dinheiro e muito mais investimento. Tem um pouquinho ali, né, que é sem fins lucrativos, mas se vocês prestarem atenção, 26% de 100% que pode estar crescendo com investimentos, quer dizer que se a parte sem fins lucrativos tomar decisões que vai valorizar a empresa inteira e que vai trazer mais investimentos, ela também ganha mais dinheiro. Então não teria um conflito de interesse aí, ter duas partes diferentes da empresa, que uma é com fins lucrativos ou não. Fica a pergunta aí para vocês. E, né, investidores achando que isso possa ser uma bolha, principalmente o Michael Burry, pessoas falando coisas esdrúxulas como vamos construir data centers na Lua, todo mundo e até seu tio achando que é uma bolha, mas pode ser que esteja todo mundo errado, né? Pode ser que esteja todo mundo errado e as coisas vão valorizar para sempre. Nós vamos botar cada vez mais data centers, daqui a pouco vai ter um data center ali na minha sala de tão valorizado e tão bom que vai ter que ser, e a IA vai resolver todos os nossos problemas, né? Quem sabe é isso, quem sabe eu tô errado é isso, tá, pessoal? A gente se vê na próxima, um beijo.